Atos capítulo 2, Acts chapter 2, versículo 43. verse 43. O que é que diz a palavra? E em toda a alma Havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mais uma vez, e em toda a alma havia temor pelos apóstolos. Levítico 25. Levítico 25. Versículo 43. Levítico 25, versículo 43. O que é que diz a palavra, igreja? Mais do teu Deus. Mais uma vez, não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Os irmãos lembram o que está em Êxodo 20, 20? The brothers remember what is in Exodus 20. Tem mais um pouco de som aqui, filho, para a tradução. Versículo Êxodo 20, 20, o que é que diz a igreja? E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar. Qual é a primeira expressão ali? What is the first person here? O que é que Moisés disse? What did Moses say? Não temais. Levítico 25, onde estávamos, não é? Só para fazermos aí o paralelo e depois explicarmos o paradoxo que existe entre esses versículos. Levítico 25, 43. Mas do teu Deus terás temor. Aleluia. Toma o seu lugar. You may be seated. No domingo passado, Last Sunday, terminamos falando sobre alguns pontos importantes. we finished talking about some important signs. Nós falamos sobre alguns sinais que indicam que uma pessoa não teme a Deus. We talked about some signs that indicate a person who doesn't fear God. E aprendemos que uma pessoa que não teme a Deus, And we learned that person that don't fear God, em sua vida, in their life, a presença da falta de reverência ao culto. the presence of the missed reverence. Aprendemos também, We learned also, quando uma pessoa não teme a Deus, when someone doesn't fear God, a mentira se torna uma cultura. lying turns into culture. A mentira pode ser um sinal Lying can be a signal, a sign, de que o temor desapareceu. that fear has lost in. Aonde não há temor, Where there's not fear, o pecado começa a dominar. the sins start dominating. Ainda aprendemos que todo homem, toda mulher que não carrega o temor a Deus, And we also learn that a woman or a man that doesn't have fear, este é o último ponto que falamos assim de forma muito rápida. it was the last point that we speak in a hurry. Toda pessoa que não teme a Deus Everyone that doesn't fear God trata as coisas de Deus sem reverência. it takes God things without reverence. Não valoriza e não respeita as coisas de Deus. It doesn't respect God things. E a razão de termos hoje
And the reason for us to have today várias pessoas dentro e fora da igreja, many people inside and outside of church tratando as coisas de Deus de qualquer maneira. treating God's stuff unlikely. A explicação não seria porque estamos no século 21. The explanation would be we're in 21st cycle. Os séculos podem mudar. The cycle may change, Os tempos podem mudar, the time may change, mas os princípios de Deus permanecem. but the principle of God stays. A forma como tratamos hoje a igreja, The way we treat today church, a forma como tratamos hoje as coisas de Deus, the way we treat today God's stuff, isso revela que há uma crise de temor. this means that there's a crisis of fear. Há uma crise de temor. Crisis of fear. Hoje nós falamos de Deus de qualquer maneira, Today we speak about God in any way. falamos das coisas de Deus de qualquer forma, We speak in God things anyway porque está a faltar a chave do temor. because it's missing the fear key. E nós ficamos de ler, eu pedi para os irmãos lerem Daniel capítulo 5, And I asked for the brothers to read Daniel 5, e nós podemos começar com esse texto hoje. and we can start with this verse today. Estamos a falar sobre a igreja primitiva, né, sobre o subtema a igreja do temor. We're talking about the primitive church, and with the subtitle is the church No of primeiro fear. domingo falamos sobre a igreja primitiva no sentido oração. Last Sunday we talked about the primitive church in a way of prayer. No segundo falamos sobre a igreja primitiva, é a igreja da reunião e da união. And in second we talked about the church that is the church of gathering. E no passado falamos sobre a igreja que carrega o temor. And in last we talked about the church who grabs the fear. E hoje queremos dar continuidade desse temor. And want to continue today. Daniel capítulo 5, Daniel 5, versículo 1. verse 1. Daniel 5, versículo de número 1. Estamos a encerrar o ponto do domingo passado, que é tratar as coisas de Deus sem reverência é um dos sinais que falta temor sobre as We're pessoas. finishing the last that is treating God things with reverence. Daniel capítulo 5, versículo 1. O que é que diz a palavra da igreja? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus. E depois bebeu vinho na presença dos 1000. Até aí está tudo bem. Versículo 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os... Podes colocar uma outra versão que temos aí, uma versão que aparecem aí, os copos. Ok, essa está perfeita. O que é que diz a igreja? Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que seus nobres, as suas mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Versículo 3. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, seus nobres, as suas mulheres e concubinas beberam nas taças. 4. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceram uns dedos de mão humana. O rei observou a palma da mão enquanto ela escrevia. 6. O seu rosto ficou pálido e os seus pensamentos o assustaram.
As articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aos gritos, o que aconteceu? O rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. Versículo 8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Amém. Para por aí, nós vamos chegar até ao versículo que diz. We're going to go into the verse that says, Mas é importante que os irmãos percebam essa história de forma resumida. but it's important that you brothers understand this story. O rei Belsazar, The king of Belshazzar, ele decide fazer ou realizar uma festa. he decides to do a feast. E enquanto realizava essa festa, And while this feast were going on, depois de já ter bebido uns copos, right after he drinks a lot of cups, e em parte alguma, Deus condenou a festa do rei. and God condemned his feast. Deus não reprovou a festa do rei. God didn't allow his feast. Deus não reprovou o vinho que o rei bebeu. God didn't allow the drink that the king. Mas a Bíblia diz, But the Bible says, enquanto festejavam, while they were celebrating, o rei Belsazar tomou a decisão de ir à busca dos copos de ouro da igreja, do templo. the king decided to go and take the cups of the kingdom. E usou os copos, as taças do templo, para beber vinho com seus companheiros. And he used the kingdom cups to drink. A festa estava a correr muito bem, The feast was going good. mas a partir do momento que o rei toma os copos de Deus, do templo de Deus, But from the moment that the king starts grabbing the cups from the kingdom, a Bíblia diz que eles começaram a louvar outros deuses. the Bible said that they started worshiping another gods. Eles não só usaram os copos, They not only used the cups, usaram os copos e também com o mesmo copo adoravam outros deuses. they used the cup, and with the same cup they used to worship another gods. E a Bíblia diz que de repente apareceu uma mão na festa do rei And the Bible said that immediately it appeared a hand in the feast e começou a escrever na parede. and started writing in the wall. E enquanto escrevia, And while it was writing, o rei ficou perturbado, the king got perturbated. ficou trêmulo. He got scared. E diz a palavra que um dos seus joelhos batia no outro. And it says the word that one of his knees started beating the other knee. E o rei convidou os seus adivinhas, os sábios. And the king invited everyone, Porque os sábios, adivinhas, faziam parte da corte real. because all of them, they used to be the part of the real court. A Bíblia diz And the Bible says que nenhum dos homens que trabalhava para o rei conseguiu interpretar aquela escrita na parede. that not all the men that worked for the kingdom, they could not interpret the words that were in the wall. Até o dia Till the time que chamaram Daniel. that they called Daniel. E Daniel chegou lá And Daniel went there e começou a interpretar aquela escrita na parede. and started interpreting the writing in the wall. E Daniel disse, essa escrita que está aí And Daniel said, these letters that are there, significa que Deus te achou pesado demais na balança it means that God felt you very heavy in the balance. e te achou em falta And he saw you that you were missing. e ele dividiu o teu reino And he divided your kingdom. e tu perderás o teu reino. And you will lose your kingdom. Esse rei This king está a perder o seu reinado. is losing his kingdom. Entendo, igreja, não adulterou, And in his church, he didn't não fornicou, não traiu a sua esposa, betray his wife. não
dormiu com outras mulheres que não eram suas. He didn't sleep with women that were not his. Ele está a ser cortado do seu reinado, do seu governo, He's being cut from his kingdom por uma coisa que parece ser muito simples. for a thing that may seem that is simple. Só porque o rei decidiu usar o copo, eu vou contextualizar, o copo da igreja Just because the king decided to use the church cup para beber vinho. to drink wine. E eu vou repetir, beber vinho. Deus não condenou beber vinho para o rei. And I will repeat, God didn't condemn drinking wine. Deus também não condenou o rei realizar uma festa. God didn't condemn the king to do a feast. O que Deus condenou What God condemned, é a profanação. it was a profanation. É pegar os copos da igreja It's grabbing the church cup e levar para a sua festa e adorar em outros deuses. and take it to his feast and start worshiping other gods. E Deus diz, por causa desta atitude, And God said, because of this attitude, te achei pesado demais na balança I felt you heavy in the balance. e te achei em falta. And I saw you missing. Te achei pesado demais. And I saw you very heavy. Queridos, entendam. Understand? Por causa de um copo Because of a cup que o rei tirou da igreja, that the king took it from church, levou para sua festa, he took it to his feast, bebeu lá vinho he drank wine, e adorou outros deuses. and worshiped other gods. Deus disse, o teu reino terminou And agora. God said, your kingdom finished. Não, mas parece ser simples. No, it looks simple, Mas Deus but God quer nos ensinar com estes textos wants to teach us with these texts a importância do temor. the importance of the fear, O zelo que nós manifestamos pelas coisas de Deus. the things we manifest by the things of God. Os irmãos vão perceber que esse mesmo comportamento ou essa mesma atitude Deus teve no Novo Testamento. And you guys are going to understand that this same attitude God had De in uma the New forma Testament. diferente, In a different way, mas Deus manifestou o zelo pelas suas coisas no Novo Testamento. but God manifests the things about his things in the New Testament. Os irmãos lembram quando your brothers- Jesus entra para o templo Remember when Jesus went to the temple e encontra comercializarem, a venderem no templo. and he saw things, people selling in his temple. E Jesus começou a jogar tudo para o chão. And Jesus started throwing everything to the floor. Por quê? Why? Usavam o templo com outros fins. They used the temple for other things. O que era para ser casa de oração What was to be a house of prayer tornou-se casa de negócio. was a house of business. E Jesus joga tudo para o chão. And God threw everything to the floor Para nos ensinar o quê? to teach us what? Que o zelo, That the thing, o temor, the fear, o cuidado the care havia desaparecido no meio da igreja. was already missing between church. E sempre que o temor desaparece na And every igreja, time the fear missed from church, coisas terríveis, negativas começam a acontecer. terrible things start happening Por causa de um copo because of a cup que usaram na festa. that they used in the feast. Um copo que era para ser usado no templo. A cup that was to be used in the temple. Usaram na festa. They used it in a feast. Deus encerrou o reinado de um rei God closed the kingdom of a king por usar coisas que eram separadas para Deus because of using things that were separated for God em outros lugares. in other places. Essa é uma chamada de atenção para nós no quarto domingo. This is a warning for us in the fourth Sunday. O que é que nós estamos What are we a fazer com as coisas de Deus? doing with the things of God? O que é que nós estamos, qual é o tratamento que estamos a dar para as coisas de Deus? What are the treatment that we're giving to the things of God? Como é que nós tratamos a sua casa? How do we treat our houses? Qual é o cuidado que nós damos à sua palavra? What are the care that we give to His Word? Como tratamos tudo aquilo que está envolvido com o reino de Deus? How do we treat things that are involved with the kingdom of God? Por causa de um copo, Because of a cup, um rei one king perdeu seu reinado. lost his kingdom.
Olhe para o seu vizinho e diga: cuidado com as coisas sagradas. Look to your neighbor and said, be careful of God. Tudo que é separado para Deus, Everything that is separated for God. tudo que é consagrado para Deus, Everything that is tudo que for é God. separado para Deus, Everything that is separated for God. você deve aprender o modo certo de como lidar com ele. You must learn a good mode to treat with it. Alguém está comigo? Is someone with me? Tratar com reverência as coisas de Deus. Treat with reverence things of God. Aleluia. Falamos ainda também que o temor We also talk that the fear é a chave dos is milagres. the key of miracles. Em Atos capítulo 2, versículo 43. In Acts chapter 2, verse 43, Havia temor sobre a igreja it was fear upon the church e os milagres aconteciam. and the miracle starts happening. Outra coisa, não há verdadeiro avivamento sem temor. Another thing, there is no avivation without fear. Não há mover do Espírito sem temor. There is no moving in the spirit without fear. O profeta Abacuque, ao orar para o avivamento, para o mover de Deus, The Habakkuk prophet, he was praying for the avivament of God. ele disse: Senhor, And he said, Lord, eu ouvi a sua palavra I heard your word e temi. and I feared. Eu ouvi a sua palavra I heard your word e temi. and I feared. Aviva a tua obra, dê vida à tua obra. Give life to yourself. Transmita vida para a tua obra. Give life, transmit life into your things. Todo avivamento, Every mover de Deus. movement of God, Todo mover de Deus every move of God é antecedido pelo temor. is anteceded by the fear. Aonde existe temor, Where there's fear, o avivamento chega. the movement of God is there. Alguém vai dizer: mas pastor, mas o avivamento é que gera o temor. Some will say, but the movement of God is the one that turns into fear. O avivamento gera o temor coletivo, The movement of God, it grabs fear collectively. mas ela é produzida pelo temor do indivíduo que esteve na presença de Deus. But it's produced by the fear of a person who is in the presence of God. Alguém teve que se esconder ou entrar no lugar secreto, Someone had to hide or go into a secret place, decidir ser o diferente da sua geração, decide to be the different for his generation, respeitar as coisas de Deus, respect the things of God, e esse temor and this fear gerar nessa pessoa a vontade de revelar Deus para os outros. starts turning in himself the will of revelating things to O other people. temor ou o avivamento, o mover de Deus, The fear or the move of God, não começa de forma individual. it doesn't start in individual. O mover de Deus, ela começa com apenas uma única pessoa. The move of God starts with only one person. Todos os grandes movimentos do poder All of the power, the movement of power a nível do mundo in all the world, não começou com uma multidão. they didn't start with a lot of people. Todo grande movimento de Deus Every big move of God começou apenas com indivíduos. started with only one person. Alguém descobriu Deus nas Escrituras. Someone discovered God in the scriptures. Alguém decidiu respeitar a Deus. Someone decided to respect God. Alguém decidiu se encontrar com Deus. Someone decided to encounter God. E essa pessoa que teve encontro com Deus And this person who encountered God decidiu manifestar para outras pessoas. decided to manifest to other people. Todo grande mover Every big move começa com uma pessoa. starts with one person. Todo grande mover Every big move começa com uma pessoa. starts to one person. Eu vou dizer, todo grande mover I will say every big move começa com uma única pessoa. starts with only one person. Mesmo uma grande fogueira Even with a big fire, começa
com uma lenha que acende. starts with a stick that lightened up. Quando Deus quer When God wants visitar uma nação, visit a nation, visitar um bairro, visit a place, visitar uma província ou uma cidade, visit a state, Deus não começa visitando a nação. God doesn't start visiting the nation. Deus começa a entrar nos quartos dos indivíduos. He starts visiting the rooms of the persons. Grandes mover de Deus Big moves of God não são frutos de uma igreja enorme. are not a fruit of a big church. Todo grande avivamento, Every big move of God, todo grande mover de Deus every move of God começou com uma pessoa anônima. starts with one person anonymous. Porque avivamento Because the move of God não é fruto de famosos. is not a fruit of famous. Avivamento Move of God é fruto de homens anônimos. is fruit of anonymous person. E às vezes, And sometimes, deixa ser um pouquinho mais profundo, às let vezes, me be more on it. a pessoa que está trazendo o avivamento é uma nação. The people who is giving the Não é a pessoa que é mais conhecida. is not is very known. Às vezes, Sometimes o mover de Deus para uma the nação move of God of a nation é apenas resposta de uma só is pessoa only an answer of one person que não começou a orar that agora. didn't start praying today. E às vezes a pessoa até já morreu, Yeah, even this person already died. mas ele entregou toda a sua And he juventude gave all he used. só a clamar uma coisa no anonimato: Even God in anonymous. Senhor, God, Senhor, Lord, lembra-te da nação angolana. remember the Angolan nation. Às vezes, Sometimes, o que nós estamos a viver what are we living? não é fruto da nossa oração em jejum. Not a fruit of our fast and É prayer. Deus se lembrando da oração de It's alguém que não God foi conhecido. remembering the prayer of someone. Às vezes é uma velha, Sometimes it's an old person. é um velho It's an old person que nos anos 70, 80 that in the 80s disse: pai, said, Lord, eu não vou mais fazer nada. I will not do anything. Eu só quero ver esse país I just want to see this a country pegar fogo pelo Espírito. getting fire by the Spirit. Às vezes é alguém que nem lhe conhecia, Sometimes someone that you don't know ficava no quarto a orar, started praying in the de room, madrugada a orar. in night praying. Deixa eu falar para alguém nesse lugar. Let me talk to A someone in this place. maioria dos intercessores Most of the intercessors que movem a mão de Deus numa nação that move the hand of nem God são nation famosos. are not famous. A maior parte dos intercessores Big part of the que intercessors choram por uma nação that cries for a nem nation. querem aparecer nas They plataformas, don't want to appear in nem querem platforms. ser conhecidos, They don't want to be known porque eles sabem: meu trabalho because they know my work é permanecer no lugar is secreto permanecing in the até eu secret place. começar a testemunhar. Till I start Deus vai testifying. levantar jovens, God is going to levantar mulheres, raise women, levantar homens, raise men, levantar adolescentes, raise youth, levantar crianças. raise kids. Nós não somos frutos de nós mesmos. We are not a fruit of Eu vou ourselves. repetir: eu não sou a resposta de mim mesmo. I am not an answer of myself. Todo homem que Deus levanta, Every man that God stands ele up, sabe que não foi levantado he knows that he was por not causa lifted dele. because of him. Alguém orou para Deus levantar. Someone prayed for him to be lifted. Deixa ser profético, você não está entendendo. Let me be prophetic. You're not understanding. Viva essa chama que Deus te deu. Live this fire that Valorize God essa gave you. graça que Deus te deu. Desire this grace that God Valorize gave esse you. dom que você tem. Get this gift that God Porque gave you. alguém teve que orar para Deus levantar alguém como você. Because someone has to pray for God to lift E someone tem like alguém you. que está te aplaudindo no And there secreto. is someone that is clapping for you. Porque in ela secret. dizia: essa é a resposta da And minha saying, oração. This is the answer for Eu orei para Deus levantar o I inefável. pray for them for Eu God orei to para lift Deus them. levantar uma Carolina. I pray for God Eu to orei lift para Deus Carolina. levantar um Paulo. I pray for God to Eu orei para Deus levantar uma I Marislaine. pray to God for Podem não te aplaudir aqui no público, They cannot clap you mas here in verdadeiros intercessores person, but the real estão a te intercessors olhar nos bastidores. are looking you Dizer: behind. pai, é para isso que eu entreguei a minha juventude. É para isso que eu me santifiquei. É para isso que eu jejuei. It's for this Pai! Oh! Por isso não fale mal That's why don't e speak nem bad se things sinta maior and don't feel bigger só porque você está mais famoso do que os mais velhos. when you're famous from other people. Se você soubesse If you knew que até a tua fama só está a ser sustentada that your famous is only porque há um velho anônimo because there's all the people anonymous
Alguém teve que orar. Someone has to pray. Nós não somos respostas para nós mesmos. We are not the answer of Nós ourselves. somos resposta de orações. We are the answer of prayer. Aleluia. 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 O papá pode parecer que não tem poder como você tem. The father may look that he hasn't power, the same power as you have. Papá. The father. É linguagem angolana. Papa. Papá. Papa. O papá pode saber. O papá pode não ter a mesma energia que você tem. The papa cannot have the same energy as you have. Pode não ter a mesma força que você He may tem. not have the same strength that you have. Ele só não tem a força porque ele entregou toda a sua força orando para Deus levantar alguém como He just você. didn't have the strength because he gave all the strength for someone to pray for God. Por isso, se eu estou de pé, vou me cuidar para não cair. That's why if I'm up, I Primeiro, will para take care não of it for decepcionar a to Deus. not Segundo, porque há uma disappoint God. geração atrás de mim. And the second, because the Terceiro, generation porque há behind me. papais que oraram para And Deus third, levantar because alguém there's como papa eu. that prays E eles for têm que God saber to que lift Deus someone honrou a up. oração And they deles. need to know E that eu God não vou answered his decepcionar prayer. o tempo dele de I will not juventude. disappoint Que eles his youth. ficaram a That they clamar. stayed in. Pá! But Lord, Levanta jovens que preguem a stand verdade. youth that preach the truth. Levante mulheres que andem na Lift santidade. women that walk in sanctified. Existem pessoas aqui que são resposta da oração de outras pessoas. There's people here that are the answers of other people's prayer. Está na tua Bíblia. It's in your Bible. Deus apareceu para Moisés God appeared to Moses e disse: Moisés, and said, Moses, eu ouvi I heard a oração do meu povo. the prayer of my Não people. estou a te levantar porque você estudou no Egito. I'm not lifting you because you study in Egypt. Se fosse só pelo estudo, Moisés, If it was for the study, tem gente lá que há 40 anos que você não estuda. there's people that 40 years that they Ainda study, continuam a estudar, Moisés. they're still studying. Estão mais avançados do que você They're no more estudo. advanced with you in the studies. Então não vim aqui te chamar So I didn't come here to porque call estudaste muito, because Moisés. you prayed a lot. Tem um Moses. povo lá que está a There's orar. some people there that are praying. Moisés, Moses, você não é resposta da escola. you're not the Você answer é of prayer. resposta de You are oração. the answer of prayers. Não te chamei porque estudaste, I Moisés. didn't call you because you study. E nunca tenta se levantar e se vangloriar. And don't try to lift yourself Eu up. sou especial. I am special. Você não é especial. You are Moisés. not special. Especial é a oração que fez eu vir aqui à tua busca. Special is the prayer that they made for him. Eu só vim aqui porque alguém I only came here because someone Quando Deus te levanta, when God lifts you up, o teu sucesso em Deus, your success in God, primeiro glorifica a Deus. first glorify God, Segundo, inspira uma geração. inspire a generation, Terceiro, faz o intercessor anônimo morrer leve. and third, it makes an anonymous intercessor die slowly. Há alguns que não sabem que a tua presença na terra, There's someone that don't know that your presence in the earth, o teu chamado, your calling, a tua vocação, your vocation, o teu dom your gift é resposta is an answer. e consola alguém. The counsel is someone. Você sabe quando os mais velhos ficam a falar, onde é que estão os jovens? You know when old people say, "Where are the youth?" Às vezes não é lamento. Not always. It's Eles estão a dizer, nós oramos, they're saying we prayed, mas não estamos a ver. but we're not seeing. Quando eles olham, todo mundo está entrando em maus caminhos. When they see everyone is Aquilo getting to mexe bad com os place, intercessores anônimos, that moves with the anonymous intercessors. que hoje já se tornaram anciãos. Today they're turning E someone eles olham else, para a geração e dizem, eu vou morrer triste. and they look to the generation and said, "I will die sad Porque não estou a ver. because I'm not seeing As pessoas que eu passei a minha juventude a orar. the people that I spend time praying." Alguém passou toda a vida a orar e dizer, Senhor, resgata o temor no Someone altar. passed time praying and said, "God, Resgata o espírito de oração. grab the praying spirit." Alguém teve que sacrificar.
dobrar os Someone joelhos. had to sacrifice their knees. Alguém orou. Someone had to pray. Por isso é que a geração antiga não é para você combater. That's why the old generation is not for you to combat. Porque você pode estar combater pessoas que oraram para Deus te levantar. Because you can combat people that God used to lift you. Estamos a falar sobre o temor. We're talking about fear. Você vai encontrar You're going to encounter em pouquíssimos lugares in few places a falarem sobre essas coisas. talking about these things. E eu sei que você gostaria de estar num culto And I know you would like to be in the service onde do início ao final alguém fica, você não está entendendo. from the beginning to the end. They're like, you're not understanding. Nós não vamos mudar esse país com We're not going to change this country with Nosso problema são com as coisas básicas. our problem or basic things. As coisas mais profundas em Deus são as bases. The deeper things in God are basics. Por isso é que profundidade não fala de elevação, fala de profundidade. That's why deep things don't talk about Base elevation. fala It de talks profundidade. basic. Talks about deep things. Então você não é profundo pelo nível da tua altitude. Not deep because of the level of your altitude. Você é profundo pelo nível da tua descida. You are deeper because of your down level. Então não se mede um grande homem pelo quão alto ele voa. You don't measure a man by how tall he is É o quão profundo ele vai. and how deep he goes. Grandeza em Deus não é altitude. Things of God is not altitude. Grandeza em Deus é profundidade. Big things in God, it's deep things. Então você pode se tornar tão famoso e ao mesmo tempo ser tão superficial. And so you can turn yourself famous and at the same time you be superficial. Lê a história de Abraão e Melquisedeque. Read Abraham's story and Melchizedek. Quem era mais famoso aí? Who was more famous? Quem era mais famoso? Abraão. Quem era maior? Porque às vezes os maiores não são conhecidos. Because sometimes bigger people are not known. Mas Abraão, mesmo com a fama dele, descobriu ser grande não é sobre fama. And Abraham, he discovered that being big is not about famous. Tem alguém comigo? Is someone here with me? Em Êxodo 20, In Exodus 20, versículo 20, Moses, ele diz ao povo, he says to the people, não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás o quê? Temor. E depois ele continua. and he continues, Algumas vezes, você vai encontrar na Bíblia Sagrada sometimes you will encounter in the Bible textos e versículos que parecem que se contradizem. texts and verses that they contradict themselves. Dos exemplos você vai encontrar Deus a dizer, porque Deus amou o mundo One of the examples you're going to see stuff that said God loved the world de tal maneira. for in a such way. Tua Bíblia tinha que ser em inglês. É em inglês tua Bíblia? English. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira God loved the world in such way que deu o seu Filho unigênito, that gave his beloved Son para que todo aquele que nele crê for that all of those that him believe, não pereça, they don't não die, mas tenha a vida eterna. but they have the eternal life. E depois a mesma Bíblia vai dizer, And then the same Bible will say, não ameis o mundo,
Don't love the world nem o que no mundo há. and everything that is in them. Pois aquele que ama o mundo, Because those that love the world, o amor do Pai não está. the love of the Father is not there. E porque Deus, ele diz, não ame. And why God says, don't love, E ele próprio diz, eu amei. and He says, I love. É simples, o It's contexto. simple. O contexto e qual é o mundo que se refere dentro daquele texto. Qual é o mundo What is the world que o autor se refere naquele texto? that the author refers in that text? Deus amou o mundo, nós sabemos de forma básica que é mundo, pessoas, God loved the world, we know in a basic way it's povos, people, nações. nations. E quando ele diz não ameis o mundo, And when he said don't love the world, é a mesma expressão de Romanos 12, que não é mundo, pessoas, it's the same expression of Romans 2 that is not the same people, mas é o mundo sistema. but is a system. O modo de operação sobre aqueles que não estão em Cristo. The mode of operation for those who are not in Christ. Não amem viver de forma pecaminosa. Don't love, live in a way of sin. Aleluia. E ao mesmo tempo, você encontra aqui em Êxodo 20, versículo 20, In the Moisés same- a dizer, temam ao Senhor. In the same way we encounter here, and Moses said unto the people, fear not. E depois você encontra novamente em Levítico 25. And you encounter in Leviticus 25. Coloque novamente aí, Levítico, sim, versículo, não, primeiro Êxodo 20, 20. Moisés disse ao povo, não tenham o que a igreja? Medo, não temam. Deus veio para prová-los, para que o amor de Deus esteja em vocês e os livra de pecar. Não temam. Fear not. Guarde, esse medo aqui, esse temor, é um outro temor. Agora, Levítico 25, 43, onde diz, não dominem cruelmente sobre eles, mas tenham ou temam ao seu Deus. Você vê em um texto, ele diz, temam o Senhor, e em outro está a dizer, não temam. E nós falamos aqui no domingo passado sobre o Yair. And we talked last Sunday about the Yair. Falamos aqui sobre duas expressões que revelam o medo no hebraico e uma que revela o medo no grego. And we learned about two expressions that reveals fear in Hebraic and fear in another way. E no hebraico nós aprendemos que a expressão ali de temam ao Senhor And the Hebraic, the expression fear in God não é o medo no sentido sentimento de aversão ou então terror por essa entidade. is not a fear in a mode of terror, in a mode of scaring in this. Mas é o temor de reverência, respeito. But it's a fear of respect, reverence. Respeito, reverência, honra. Respect, reverence, honor. Aleluia. Honra. O que quer dizer que Deus nos convida como a igreja de Cristo. That means God invites us as a church of Christ A não vivermos de um temor, que é na verdade essa fobia, esse medo, como Martinho Lutero diferenciava a expressão do medo de espanto, e o medo que é, na verdade, o sentimento de reverência de uma criança. Ele faz a comparação do medo. Ele fala sobre o medo servil, que é, na verdade, o medo que os servos, os escravos, os presos tinham pelos seus torturadores. Aquele medo de que algo negativo, ou medo pela pena, pelo castigo. It's a fear of something that is negative or fear. E ele pega nesse medo, que é um medo serviçal, And he grabbed this fear that is a serviceable fear com o medo de uma criança. with a fear of a kid.
A criança que tem aquele medo no sentido temor, reverência pela palavra e pela presença do seu pai. The kid who gets scared of this fear by the word or by his father. Mas você vai notar que o medo But you're going to see that the scaring que lhe afasta de Deus that separates you from God é fruto da natureza caída do homem. is a fruit of the nature of the Da natureza pecaminosa do homem. the nature of sin of the man. A Bíblia diz que todos os dias Deus aparecia para Adão no jardim. The Bible said that every day he appeared in E falava com Adam, Adão no jardim. and he talked to Adam in Conversavam the normal no jardim. forest, and they talk normally. Mas a Bíblia diz, But the Bible says em um certo dia quando Adão e Eva pecam, that one day when Adam and Eve a Bíblia sinned, diz the Bible says que Deus aparece novamente no jardim. that God appeared again E vai dizer, Adão, aonde and estás? say, Adam, where are you? E diz a palavra, And says the word. Adão respondeu, Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim. And Adam said, Lord, I heard your voice. E porque estava nu, me escondi. And E porque estava nu, I was naked, e eu acabei me escondendo da tua presença. and so I hid from your presence. Este medo que Adão tinha This caring that Adam had, era resultado do seu estado espiritual. it was the result of his status, spiritual status. É o pecado que é o medo que te afasta de Deus. It's the sin that separates you from God. Medo pelo castigo, pela pena. Sin of the punishment. Esse medo de se afastar dele. This sin to separate you from him. Porque você tem esse sentimento de que Deus vai me castigar. Because you have that thing that God will punish me. E Moisés diz, não tenham medo. And Moses said, I'm not Não scared. tenham esse sentimento que vos afasta dele. Don't have this feeling that separates you from him. É o mesmo medo que aparece no Novo Testamento. It's the same fear that shows in the Testament. E Jesus vai dizer, não temam aquele que mata a carne. And Jesus said, don't fear the one that kills the flesh E não sabe o que fazer mais com a vossa alma. and doesn't know what to do with his souls. Não tenham medo. Don't be scared. Não temam. Don't fear. Esse medo de fobeu, falamos no grego, fobeu, fobia. This fear of phobeo that we talk in Grego, phobia. Esse pavor, terror. This terror. Um sentimento que lhe afasta com a sensação de que o castigo se aproxima. This fear that separates you with the feeling that the punishment is coming. Jesus diz, não tenham medo de homens. Jesus said, don't fear the men. Não temam a homens Don't fear men que matam a carne that kills the e flesh. depois não sabem o que fazer com a vossa alma. And then they don't know what to do with Mas the eu soul. lhes digo a quem vocês devem temer. But I will say who Temam you aquele que mata a fear. carne Fear the one that kills the flesh e pode lançar a vossa alma no inferno. and can throw your souls to the hell. Aleluia. Esse medo que nos afugenta ou que nos afasta de Deus This fear that separates us from God é o medo que muitas das vezes até nós como pastores pregamos isso nos nossos altares. it's a fear that we as pastors we preach in the Várias altar. vezes nós ensinamos, se você não está bem com Deus, se afaste. And a lot of time we say, if you're not good with God, separate Porque se yourself. você não está bem com Deus e você se aproximar, Deus vai te matar. Because if you're not good with God and you God will kill you. Mas seria o contrário. But it will be the opposite. Se você não está bem, If you're not good, se aproxime. you may be closer. Porque se você não está bem com Deus, Because if you're not good with God, a única coisa que pode te curar the only thing that can cure yourself é se aproximar dele. is coming to God. Porque quando a tua doença é falta de Deus, Because when your sickness is with, missing God, a distância dele the distance of Him piora o teu estado. can make your status worse. Estamos juntos? Adão fugiu porque tinha medo que era fruto do pecado. Adam ran away because he was scared of the sin. Aleluia. Mas há um temor. But there's a fear.
Há um temor There's a fear que Deus quer resgatar no meio da igreja. that God wants to grab. É in the este middle of the temor que church. Deus encontrou na igreja primitiva. This fear that God encounters in primitive E Deus church. quer trazer de volta esse temor no nosso meio. And God wants to bring it back. This fear. In Não the é middle. medo pelo que Ele vai fazer, It's not a fear of what He will do, mas é a reverência que eu tenho pela sua presença. but it's the reverence that I have in Your presence, A honra que eu tenho de estar na sua casa. the honor that I have in being in Your church, A honra que eu dou a ouvir a sua palavra. the honor that I give by while O hearing Your word. verdadeiro temor A truly não te fear afasta de Deus. doesn't separate you O from God. verdadeiro temor The truly of fear te aproxima de Deus, brings you back to God, mas com respeito. but with respect. Te aproxima de It Deus, brings you back to God, mas com honra. but with honor. Até porque diz a palavra Because the word says que no verdadeiro amor the truly love, não há medo. there's fear. E o verdadeiro And amor the truly love, lança fora it throws away todo medo. every fear. Quem é o amor? Who is God? Who is Deus é love? amor. God is love. E o verdadeiro amor And the true lança love fora todo medo. throw away every fear. Quer dizer, It means that esse sentimento de medo pelo castigo, this feel of fear, of esse the terror punishment, pelas coisas negativas, terror of the negative things, a cura para ela the healing of é Him nós entendermos a fonte do amor, is us a understanding natureza the do love, amor de the Deus. nature of God's Por isso love. diz a palavra: That's why the word says aqueles those que temem ao Senhor that fear God, serão íntimos de Deus. there will be intimacy of O God. anjo do Senhor The angel of God acampa ao redor daqueles que oram. between those who pray, Prega para mim, daqueles que jejuam, those who fast, daqueles que sobem monte. those who goes into O the anjo do Senhor angel of God acampa ao redor stays around daqueles que temem, those who que fear, honram, who honor, que respeitam, who respect, que valorizam. O que é que fez Eli perder o seu ministério? What make Eli lost his Falta de temor na igreja. illusion of fear in the church? Porque os filhos de Eli Because Eli's son pecavam dentro da igreja were sinning in church. e Eli não conseguia mais lhe sancionar, He didn't punish them. porque todas as vezes Because every que time você perder o medo por you Deus, lose the fear o of teu God, medo por homens vai começar a aumentar. of men will start to. Mas a Bíblia diz: But the Bible says aqueles que temem ao that Senhor those who fear God, prosperarão. they prosper. A Bíblia também diz: And the Bible also o says temor ao that the Senhor fear of God é o princípio principle de toda of sabedoria. all wisdom. Tiago recebeu a revelação. You have received the Que revelation. sabedoria, filha, acelera, senão te deixo, acelera. Amen. Tiago revela. Revelates. Tiago revela. Iago revelates. Tiago revela Iago que reveals a forma de receber the sabedoria form of receiving wisdom. é através da oração. It's by the Mas no prayer. Antigo Testamento But in the Old Testament, já tinham nos revelado uma fonte de they were sabedoria revelating a form of wisdom que você não precisa orar para that ter. you don't need to pray for God. Basta você temer ao Senhor. You don't fear God. O temor ao Senhor The fear of God é o princípio is the principle de toda of all a sabedoria. wisdom. E não só a sabedoria. Not only wisdom, O temor, fear na verdade, truly é a chave is the key de tudo que você of precisa everything that you want alcançar em Deus. to receive in A God. Bíblia diz: The Bible says a mulher the woman que teme ao Senhor, fear God, ela será louvada. shall we worship? Até para a mulher ser louvada, Even for the woman Deus to está dizendo: worship, tem que God temer. is saying you have to Se fear. não me respeita, If you not respect, nunca será you will louvada. never be worshipped. O temor Fear é a chave da is the intimidade, fear for the intimacy, é a chave da the sabedoria. key of wisdom. A Bíblia declara: The Bible houve declares homem na terra de there Uz, was a man in the cujo nome era Jó, whose name was Job. homem rico, He was rich, próspero, prosper, temente, he had fear, temente, fearless, temente. fearless. Deus não se gabou das juntas de boi. God only said Deus se gabou do temor de Jó. of the fear of Está a Job. dizer: Jó, Job,
você é rico para eles. You're rich for Para them. mim, rico é certamente a mim. It's just Teme a mim you can fear e me. serás rico para You will eles. be rich to them. Teme a mim Fear me. e serás rico para You will be eles. rich A to Bíblia them. também declara: Bible also houve declares homem, it was a man. houve homem It was a man chamado Zacarias, whose name was homem Zachariah. justo, He was just temente a Deus, fearless to God. temente a Deus, Fear God. temente a Deus, Fearless of God. temente a Deus. Fearless of God. Deixa falar para alguém nessa Let me manhã. talk to someone this Deus morning. nessa manhã God this não morning está à procura not looking de homens apenas que of men jejuam. that who fast, Jejum who fast não é grandeza em Deus. is not being God. Orar 5 horas Praying 5 não é hours. grandeza em Deus. Not big things in Grandeza em Deus Big things in God. é temer ao Senhor. Fearing God. É temor ao Is Senhor. fearing God. Sabe? You know, Deixa falar, encheram. Let me talk, Deixa let me falar talk. para alguém aqui nessa let me manhã. talk to someone here. A igreja começou a aplaudir gente errada. The church start clapping wrong Porque people começamos a dar definição errada. because we start giving definition wrong Definimos mal o que é ser homem de Deus. We define wrong who is Então to be the man of aplaudimos God. quem não deveria And ser so we're aplaudido. clapping who not being E apedrejamos quem não deveria ser apedrejado. Throwing rocks for those who Se alguém profetizar, if someone você aplaude. prophesies, you're gonna clap. se alguém pregar bonito, If someone você preach, celebra. you're gonna Se alguém celebrate. cantar bem, If someone você sing good, you celebra. will celebrate. Mas sabe, But algumas listen, vezes there's some Deus não times está a celebrar God is not as celebrating mesmas pessoas the same que nós person estamos a that celebrar. are really celebrating. Vou falar. Algumas vezes Sometimes Deus não está a aplaudir God is not clapping as mesmas pessoas the same que person nós aplaudimos. that are not being- Às vezes Sometimes Deus só veio aqui hoje God só por came causa today de uma mulher because of a que woman tem hábito de vir mais cedo. that have the Dizer, vou ver como é que early. estão as cadeiras, Say, I will see vou how limpar it o is there. chão, I will vou sweep ver the como é que está a floor. casa de banho, I will see how the porque restroom. Deus não pode passar vergonha na minha God will not presença. be ashamed in my Se presence. Ele é perfeito He is na perfect. sua forma de agir, In his way of eu serei perfeito I will be na minha perfect forma de lhe in servir. my way to Por serve him. isso, That's why tem gente que nós aplaudimos, There's people that que we o céu clap, não está a aplaudir. that the E kingdom of naquele God dia muitos dirão: And in that day, em teu people nome say, pregamos, In your name profetizamos, we prophesy, curamos, we healed, e eu vou lhes dizer: and I will tell them, apartai-vos de mim, porque separate nunca from vos me, conheci. because I will not know Porque you. aqui não é conhecido Because who is quem eu lhe known, uso, I use. aqui é conhecido But quem known, comigo se parece. Who with me is look alive. Alaradabaia. A igreja The church pode ser para quem prega, it can be for those pode who ser para preach. quem profetiza, It can be for those who mas prophesy. felizmente o céu não. But O céu não é para quem canta bem, The kingdom is o not céu for não é those para who quem sing prega good. bem, The kingdom is not for o céu não é those who para quem preach God. profetiza The bem, kingdom is not for o those who céu é para prophesy quem good. entende. The kingdom is Eu for those devo who respeitar a understand. Deus I have to na minha respect forma God. de viver, In my way of minha living. forma de falar. In my way of Por isso é talking. que naquele dia That's why in that terá day, muita there surpresa. will be a lot of surprises. Vamos haver gente que não We're tinham gonna see fama people that a have serem famous coroadas, fame, honor. porque não é sobre pregar, It's not about não é preaching. sobre cantar, é sobre temer, It's about fear. respeitar, It's about respecting. valorizar. Giving value. Oh, aleluia! 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 Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Vai se preparando. Eu corro, você corre. Aleluia! Hallelujah. Por que o temor desapareceu na igreja? Why fear from the church? Para encerrar. I'm closing. Tenho 10 minutos, senta. I have 10 minutes. Sit. Por que o temor desapareceu da igreja? Why fear disappeared from the church? O temor The fear desapareceu da igreja. it disappeared from the church. Filha, você fica à vontade. Estás com o apóstolo. Todo medo lança fora. Se eu gritar, você grita. Se eu fazer assim, você faz. Porque quem não vai receber no teu vai receber. Aleluia. Yeah. Por
Por que que o temor desapareceu? Why fear lost from the church? Por que o temor desapareceu? Why fear disappeared from the church? Porque a igreja Because the church perdeu lost a consciência the consciousness da presença of the presence, ativa active e permanente de Deus. and permanent God. Posso falar? Can I talk? A igreja perdeu o temor The church lost the fear porque a primeira coisa que a igreja perdeu because of the first thing that the church lost é a consciência is the consciency da presença of the permanente de Deus. of the presence permanent of God. Apóstolo, não entendi. Apostle, I didn't understood. Você perde o temor You lose the fear quando na tua consciência when in your mind Deus está contigo em alguns lugares God is with you in some e places não em todos os and not lugares. in all the places. Eu vou falar uma frase, eu não gosto muito dessas frases, I don't really like some phrase, mas para hoje faz sentido. but today it will serve. Deus te livrou de algumas pessoas God delivered you from some people e você estava a chorar. and you were crying. Só que você se esqueceu It's just because you forgot que Deus ouve conversas that God hears que você não ouve. that you E quando falavam de ti, and when they were talking about Deus you, estava lá. God was there. Hallelujah. Só que enquanto eles falavam de ti, But while they were talking você estava a about falar com Deus. you were talking with E Deus viu, God, não é justo. and you said it's not. Está a falar mal de alguém You're talking about que está na someone minha presença a that is falar in my comigo. presence talking to me. Por isso falamos dos nossos irmãos That's why we talk about our de qualquer brothers maneira, in profetiza. any way. Porque na nossa cabeça, Because in our head, Deus está aqui agora. God is here right now. Quando falarmos amém, When we say Deus já não está. God is not there. Se a igreja recuperasse a consciência, If the church, the mind, na igreja Deus está lá. in church God is there. No trabalho Deus está lá. In the work God is Na there. escola Deus está lá. In the school God is there. Até no teu quarto trancado Deus está lá. Even in your locked room God is Até no there. teu carro com vidro esfumado Deus Even está on your lá. car God is there. Há coisas que você não faria. There's things that you Há wouldn't palavras do. que você não The usaria. words that you wouldn't O use. problema qual é, pastor? The problem, what A is igreja pastor? perdeu a The consciência church lost the mind da presença of the permanente de presence Deus. permanent of Quando eu God. falo da presença When permanente, I talk of permanent estou a falar da presence, sua we are omnipresença. talking of His Deus omnipresence. está em todos os lugares. God is in every A place. Bíblia diz: The Bible says, aonde me esconderei de where ti? I hide from Se eu you. for no fundo do If I mar, go deeper in the ocean, tu não vais lá, tu já estás you are lá. not there, you are there. Se eu subir as montanhas mais altas, Mountains very tu já high, estás lá. you are already there. ainda que eu entrar no ventre de um Even peixe, if I go in the womb tu of já a fish, estás lá. you are already there. E os meus inimigos me And dizem: my enemies will say, aonde está Deus? where is God? Deus está God is em there todos os in lugares. every place. É um perigo It's a você viver you live como se Deus não estivesse em like todos os God lugares. is not in every place. O que eu ouvi falar para alguém aqui nessa What I'm manhã: gonna talk to someone a here. coisa que não é castigo, meu There's irmão, thing that is not punishment. não é praga de ninguém, minha It's querida. not a curse. Deus te viu quando você estava lá. God saw you when you were Quando você there. tentava boicotar alguém God para não saw you. entrar. We're trying- Quando você tentou ser injusto para alguém não When dar you were certo. justified Deus yourself. estava God lá. was there. Deus estava God was lá. there. Por essa razão, That's why homens fiéis, homens fiéis, não são produzidos pelo telefone. produced by the phone. Não é você controlar o telefone que vai fazer teu marido fiel. Fidelidade não vem com controle. Fidelidade é fruto da consciência da presença. Eu saber se eu entrar à esquerda, Ele está lá. Se eu for à direita, Ele está lá. Se eu deitar, Ele está lá. Por isso diz a palavra: eu sou o Senhor que som do teu coração. Mesmo à distância, eu conheço o teu sentar e o teu levantar.
say. E antes que fales alguma coisa, Before you say eu já sei o que é a vez de I falar. already know you. Ninguém mente a Deus. No one lies to Por isso, God. nessa manhã eu vim dizer: That's why vamos I'll tell you. recuperar Let's grab a consciência all the mind da presença of de the Deus. presence of God. Meu marido não viu. My husband didn't see. Pensamento de quem já não tem a consciência da presença Mind de for Deus. those who doesn't have of the presence of God. Minha mulher não sabe, My wife doesn't know, mas você sabe but you know que Deus sabe. that God knows. A igreja primitiva também foi esquecendo a consciência dessa presença. The primitive church also lost the mind of this presence. Então Deus permitiu a morte de um casal And so God allowed the death of para the couple recuperar a consciência da to presença. restore the mind of the presence. Depois de morrer, After dying, a Bíblia diz, the Bible says o povo voltou a temer. the people started to fear. Lembra do que eu disse domingo passado? Remember what I said last Sunday? Há coisas que Deus está a permitir que aconteçam com certas pessoas. There's stuff that God is allowing to happen to some people. Não é castigo. It's not punishment. Deus só quer te provar. God just wants to prove you. Como disse Moisés, para que não peques Like mais. Moses said, for you to not sin again. E Ele permite And so he allows para resgatar o teu temor. to restore your fear. Posso ser um pouquinho duro? Can I be a little harder? Quando você tem a consciência de que Deus está comigo em todo lugar, When you have the mind that God is with me in every places, falar mal do outro te pesa. talking bad about people have you. Não, só estamos aqui entre nós. We're only here and without. Você esqueceu que Deus também estava lá. You forgot that God was there also. Por isso é que sempre que vocês sentam para falar mal de alguém, That's why when you sit to talk bad things about other people, alguém sai para ir contar. someone goes and tell. Não é falta de lealdade. It's not the loss Às of vezes o próprio Deus é faithfulness. que permite que a informação vaze Sometimes God's allow for the information to para te go mostrar eu estava aonde to show you vocês. I was where. Quem te mandou ir falar? Who O problema não é quem sent you levou, o to- problema é quem criou a The problem is conversa. not who, the problem is who created the conversation. Uma das tentações mais terríveis do mundo para todo ser humano One of the bad temptation for a human being é ficar um dia sem falar de outra pessoa. is staying the whole entire day without talking bad for another people. E eu estive a falar isso ontem com alguns filhos. And I was talking yesterday with some sons, Eu disse, eu eliminei toda a rede social. and I said I eliminated all the social media. Eu não estou lá. I'm not there. É a minha equipa que está a trabalhar. It's my people who is working. Por quê? Why? Porque Facebook, Because Facebook, TikTok, TikTok, Instagram and Instagram é uma tentação is a temptation para falar dos outros. to talk about people. Você quer sempre ver o que está acontecendo na vida. You always want to know what is happening in other people's life. Aquele espírito, aquele é um demônio. It's a demon. Todo feed já acabou. Every feed already Você finished. tenta mais atualizar. But you were scrolling and scrolling and Porque as scrolling. fofocas antigas já não estão Because the things are, the old things, you're not going to be satisfied. Sabe? You know? É para amarrar mesmo, pastor. Porque isso é uma tentação. Because this is a temptation. Quando as pessoas perdem When people lose a consciência de que Deus está presente em todos os lugares, the mind that God is in every places, falam de qualquer maneira. they talk in any way. Tem dias, todas as vezes que eu estou num táxi privado ou público,
It's time when I'm in a private taxi e eu estou com mais alguém and I'm with someone else que não é dos nossos. that is not one of ours. Todos os ministros aqui sabem. Every minister of here, they know. Não se fala de ninguém no carro do outro. Don't talk about anyone. Dia alguém nos levou até a casa. One day someone brought us home. Fomos o caminho todo a conversar. They went in the whole way talking. Só disse que nos conhecia quando chegamos. Just said that they knew us when we got there. Oi, a pastora Daniela. Oh, so you that pastor. Cuidar da boca. You know, taking care of your mouth. Cuidar da boca é uma virtude. Taking care of your mouth. Por isso eu aconselho a igreja, não fale mal de qualquer. Até mesmo homens de Deus, não se metam nas confusões. That's why don't talk bad about people. Guarda a tua boca. You know, grab your mouth. Dia você será também grande. One day you will be bigger. Você pode colher a mesma coisa que você fala sobre os outros. You can grab the same thing that you talk about people. Eu falo sobre quem está a caminho do topo. I always say this: who is in a way? Não fala mal de quem está lá. Don't talk bad of one that is already there. Tudo que você faz no processo. Everything that you do in a process. Você colhe no destino. You grab in a destiny. Não fala das igrejas de qualquer maneira. Don't talk about the church in any way. Respeita outros ministérios. Respect other ministries. Respeita cada graça de homens de Deus. Respect each grace of every man of O God. que não tem não é motivo para você falar mal. What one doesn't have is not a Celebra o de bom neles. Celebrate what is good in them. Entra no teu quarto. Go into your room. Às vezes o que falta no outro Sometimes what is in the other one is é o missing. que Deus quer que você tenha. Is one thing that God wants you to have. Já viu gente em todo lugar onde entra fala mal de pastor. I already heard people everywhere they go, they talk bad about A pastors. pessoa até que já dá raiva, tá chegando já sabem. There's people that irritates when they're going, they already know. Mais uma bomba. It's another bomb. Porque nós perdemos a consciência Because we lost the mind da presença permanente. of the permanent presence. Há pessoas que para pecar usam até capuz. There's people to sin, they use a hat. Põe máscara. They put a mask Entram numas bandas. and they go in some places E ele na cabeça dele, Deus não está me vendo. and in his head, God is not seeing me. Ainda que você mudasse, permite uma expressão, o sexo, Even if you change the o sex, rosto, the face, Deus saberia que você. God will know that is you. A Bíblia diz, os olhos de Deus estão sobre a terra, The Bible said that the eyes of God is upon contemplando the os earth. bons e os maus. Deus conhece todos. God knows everyone. Disse, nenhum fio da tua cabeça vai cair sem o meu And consentimento. says everything of your hair will fall without my mind. Quando eu tenho a consciência da presença, When I have the mind of the presence, eu tenho cuidado com a forma como falo e ajo. I have the caring of the way I act and I speak. Porque eu sei, ainda que eu estiver sozinho aqui, Because I know even if I'm alone here, Deus está me vendo. God is seeing me. Por isso é que dá a impressão, quando você peca, dá a impressão que todo mundo sabe. That's why when you sin, you give the impression that everyone knows. Que alguém contou. Someone Mas como é told. que alguém contou se estava sozinho? But how did someone do if you were alone? Porque mesmo lá bem no teu espírito, você Because sabe que even Deus there sabe. in your spirit, you know that God knows. Jacó disse, Deus está nesse lugar. Jacob said, God is in this place. E eu não sabia. And I didn't know. É um erro quando Deus tem um lugar e você não sabe. It's an error that God knows when you don't know. Vamos ficar de pé. Let's stand up. Tem coisas sobre outras pessoas. There's things from other people
Às vezes a carne te tenta a falar, Sometimes the flesh tempts you to talk. mas quando você ativa a consciência, But when you active your mind, você para mesmo e fala, não, you stop and say no. ele mesmo não merece, He mas doesn't deserve, but Deus está aqui. God is here. Há coisas, irmão, há comportamento. É por isso que nós devemos refazer a nossa definição sobre o que é ser homem de That's Deus. why we need to have another definition how is to be a man of God. Não é um nível da unção. A unção importa, mas não é um It's nível not da the unção. anointing level. Você já notou que muitos de nós aqui crescemos em igrejas muito conservadoras. Have you noticed that most of us that we were raised in a church very conservative? E vocês conseguem olhar para aquelas igrejas e fazer uma comparação. And you look to that church and you make a comparison. E você vai notar que muitos dos pastores que nós tínhamos não sabiam pregar como nós pregamos. And you will notice that most of the preacher didn't preach like we preach. E muitos deles And some of them, só tinham 3 pregações. they only have 3 preachings. Você já sabia, hoje se não pregar João 3, And you know, if he didn't preach John é 3, Lucas 15 it's Luke ou 15 Isaías or 53. Isaiah 53. Tanto que tem pastores que ganharam o título da pregação dele, o nome deles ficou a pregação deles. There's preacher that their name started to be the preaching. Tem os que ficaram, ei, o pastor do João 3. Oh, so this is the pastor of John 3. E você notava, não pregavam com tanta profundidade como se prega They hoje. didn't preach deeper than we preach today. Não operavam no poder como se opera They hoje. didn't operate in the power like we operate today. Mas algo que você notava, But there's things that you were not doing. às vezes até o próprio pastor quase que nem pregava. Sometimes the preacher didn't even preach. Mas você conseguia olhar para a igreja, But you could look in the church, todo o culto estava cheio. every service was very full. Só de mamães que não chegava à igreja. The church didn't fill other people. E você se pergunta, mas aquele papai aqui. And you will think, what is that? Hoje que estão agora procurando a igreja que tem homem de Deus que prega bem, que tem power, que tem. Other people are looking for a church that has Esses papais power. conseguiram fazer isso como? But how can they make that? Você vai perceber algo neles. You will know something in them. Na nossa cabeça, quando começamos a orar, In our head, when you start praying, grande homem de Deus big men of God era quem pregava, were those who preach a lot, quem profetizava. who prophesy. Mas muitos deles carregavam um temor But que a lot of muitos them- de nós não temos. But most of them wouldn't grab the fear that we don't have. Muitos de nós hoje permitimos coisas que eles não permitiram. Most of us allow things that they didn't allow. Ele podia não saber profetizar, He would not know how to prophesy. mas uma coisa que eles tinham, But one thing that they have, temor, fear, respeito. respect. Você falta respeito no mais velho na igreja, todos os mais velhos te sentam. If you disrespect someone at church, every people, they put you seated. Sabe o que a Bíblia diz You know what the Bible said? sobre como lidar com os mais velhos? How to deal with the grown-ups. E nós hoje definimos grandes homens de Deus pelo nível da operação. And today we define big men of God by the level of operation. Eu já ouvi essa conversa de algumas pessoas I already heard a conversation of some people. que dizem, eu até tenho mais nível espiritual do que ele. And said, I have a bigger level, spiritual level than him. Como alguém, nós postamos os vídeos do Atlântico, Like we posted at the Atlantic some videos da conferência, of the conference. e alguém foi lá, estava lá, não sei, the prophet, não sei o quê. And someone commented, prophet, something like Ele that. escreveu, eu precisava estar, e me davam só 30 minutos para profetizar. And he wrote, they should have given me 30 minutes to prophesy. A dimensão que eu levaria. The dimension that I would take. Ele diz, oh. E você que profetiza não realiza por quê? And I said, you that prophesy doesn't realize why. Porque na tua cabeça, grande homem de Deus é o nível da profecia. Because in your head, a big man of God is level of prophesying. No. É o quão profundo você é do coração de Deus. It's how deeper you are in God's heart. Mas eu já vou dizer, tem pessoas que não pregam como nós pregamos. I will tell you, there's people that don't preach like we Não pray, like we cantam preach. como aqui é o louvor, a Suzy.
worship like us, who they worship. Ana, Patrícia, Carmen, não Ana, canta como Patrícia. Lourenço. Mas, irmãos, tem gente que, se você lhe der agora o microfone, But there's people that if you give them the microphone, vai desmaiar. you will faint. Mas é desmaiar de rir. But it's fainting of laugh. Mas conviver com eles fora daqui, But if you live with them outside of church, dá um prazer que você quer estar com ele todos os it dias. gives you a pleasure that you want to be with them all the time. Porque pessoas não são os seus dons. Because people are not their gifts. Pessoas são o seu coração. People are their hearts. Você lembra da profetisa que confirmou que Jesus era o Messias? Remember the prophecy that confirmed that God was the Messiah? Deus lhe manteve viva só para ver Jesus nascer. Jesus stood her alive just to see Jesus live. A Bíblia diz que quando o marido morreu, The Bible said when the husband died, ela decidiu não casar mais. she decided not to marry again. Disse, vou viver na casa de Deus She said, I will live in the house of God e vou esperar a promessa se cumprir do and I will Messias. wait for the promise to fulfill. A profetisa Ana. The Anna, Na Bíblia tem duas Anas só. in the Bible there's two Anna. A que nasceu o profeta The one that born prophetic e a que não queria morrer até ver o verdadeiro profeta nascer. and the one that didn't want to die till the Sempre truly prophet. estavam conectadas com os profetas. They were connected with the prophet. Ela viveu no templo por muitos anos, She lived in the temple for a lot of years até o dia que pegou um menino no colo till the day that she grabbed the kid in her e hands disse: Senhor, and she said, Lord, a tua serva já pode partir, now I can go porque já vi a sua promessa se cumprir. because I saw your promise fulfilling. Sabe quantos anos a mulher ficou a orar para You que know Deus cumprisse a promessa? You know how long the woman started praying for God to fulfill the promise? Ela orava: Senhor, She was praying, Lord, cumpra as palavras proféticas de Isaías. fulfill the prophetic words of Isaiah. Deixa ser profético para alguém que está aqui nessa manhã. Let me be prophetic to someone who is here this morning. Assim como você é resposta da oração de alguém que veio antes de ti. Just like you're the answer of someone that came before you, Que Deus te use may God use you para que através de ti so that between you, alguém seja levantado someone be lifted como resposta da tua oração. as an answer of your E prayers. deixa falar aqui de forma Let inspirada. me talk in an inspired way. Que Deus não te permita morrer That God may not allow you to die sem ver as coisas que lutaste no altar dele until acontecer. you see the things that you thought Que Deus não te permita, que Deus te dê a graça para viver. May God give you the grace to live. Só para testemunhares a geração que você lacrimejou na presença dele. Just for you to see the generation that you cried. E quando Deus levantar, When God lived, não olhe para eles como pessoas que vieram tirar o teu lugar. don't look to them like people that came to take your place. Não. No. Resposta de oração Answers prayer, são produzidos no temor. they're produced in fear. Quando você vira uma mulher When you see a woman que tem cuidado com a forma como aborda, that have the care of the way she speaks, você encontrou temor. you encounter fear. Quando você vira uma mulher When you see a woman que valoriza a sua forma, não só de andar, a sua forma até de vestir, that gives value not only the way she walks, but the way she dresses, você encontra uma mulher que teme ao Senhor. you encounter a woman who fear God. Eu sou a prova de que não distrata ninguém nessa vida. I'm the proof that you cannot straight someone in this life. As pessoas que mais Deus levanta não têm cara de pessoa levantada. Most of the people that God lifts, they don't have the faith. They don't have the face of someone that. Graça não tem semáforo, irmão. Grace doesn't. Graça não tem sinal.
Grace that have signs. Gente que vai fazer barulho, Deus lhe levanta no silêncio. People that will make noise, God lift them in the silence. Não aparentam nada. They don't appear nothing. Alguns de vocês daqui a alguns anos Some of you guys in years vão dizer: se eu soubesse will say, if I knew que ele se tornaria isso, that I would turn into this, eu lhe trataria de outra forma. I would treat himself in another way. Aproveitaria lhe honrar. I would do it honoring him. Pessoas que temem a Deus não honram teu destino, People that fear God don't honor your destiny, honram teu coração. honor your heart. Eles não precisam ver nada do que você vai se tornar mais tarde. They don't need to see who you turn. Eles não fazem isso por causa de ti. They don't do this because of you. Eles fazem por causa delas. They do it because of themselves. Quando você quer ver um homem, irmão, um homem que se doa muito por outras pessoas, When you want to see someone who gives himself for other people, não é pela necessidade de outras pessoas, it's not for other people's necessity. é pelo seu coração. It's for them heart. O que leva um homem a fazer e a se doar What takes a people to give himself não é a cara de outra pessoa, é is not, ele. it's not the face of someone, it's his face. Eu não faço por alguém por causa da pessoa, é por causa de quem Deus me tornou. I don't do it to someone because of them, it's what God turned me to. Por isso eu vou dizer para alguém, se as pessoas tentarem te imitar, irmão, graça não se faz plágio. You can't copy grace. Deus God está à procura de homens e mulheres que temam. is looking for men and women who fear. Há muito tempo que eu descobri isso na minha vida. For a long time I discovered this in my life. Eu não sou fruto das minhas orações. I am not a fruit of my own prayers. Eu sou fruto da graça que encontrou um coração que respeita Deus. I am a fruit of a grace that encounter a heart who respects God. A oração só me acelerou. The prayer just accelerated me. Erga suas mãos em nome de Jesus. Lift your hands up. Uma palavra de exortação aos servos e servas de Deus. Exhortation word to men and women of God. Trate as pessoas com respeito. Treat other people with respect. Trate as pessoas com honra. Treat other people with honor. Não importa quem. It doesn't matter who it is. Isso é a prova de que você é um verdadeiro homem de Deus. This is a proof that you're a truly man of God. Que Deus dia pode te orientar para ser resposta para aquela pessoa. God one day can make you to be the answer for that person. O que você vai fazer com aquela informação que Deus te deu? What will you do with that information that God gives you? E na alma de todos In the soul of everyone, havia temor. there was fear. Todos oravam, Everyone prayed. todos vendiam, Everyone sold. todos foram cheios Everyone was full. e todos tinham temor. And everyone had fear. Essa é a igreja que Deus quer que voltemos a ser. This is the church that God wants us to be. A igreja que reverencia a Deus. The church who reverence God. A igreja que honra a Deus. The church who honors God. Honrar a Deus com as nossas palavras. Honoring God with our words.
Honrar a Deus com as nossas atitudes. Honoring God with our attitudes. Honrar a Deus com as nossas ações. Honoring God with our actions. Em 2 minutos, levanta a sua voz. In 2 minutes, raise your voice. Comece a orar de acordo com aquilo que ouviste. Start praying according to what you heard.